Oi, gente! Finalmente chegamos aqui no YouTube e que felicidade! Podem anotar, toda semana a gente vai ter aqui um vídeo novo com uma dica muito importante na minha perspectiva do que vai estar na sua prova lá em agosto. Então já curte o vídeo, já se inscreve aqui para não perder nenhum, tá? E para iniciar a nossa aula, a nossa primeira aula aqui, eu vou falar de um assunto muito importante, o que me trouxe a falar sobre esse assunto. É muito recorrente, gente, questões que envolvem reação ácido-base. E também é muito grande o número de alunos que não conseguem responder esse tipo de questão. E que é tão simples, mas é porque a gente precisa realmente quebrar um padrão que a gente vem aprendendo desde o ensino médio, onde a gente aprende o assunto do primeiro, química geral, assunto do segundo ano, físico-química, assunto do terceiro ano, química orgânica, e quando chega na hora da prova, a gente não consegue interligar esses assuntos, porque eles foram vistos separadamente. E o que é que eu vou mostrar aqui a vocês hoje? As questões do Enem que envolvem ácido-base, elas trazem um ácido orgânico, ou seja, assunto do terceiro ano, com uma base inorgânica, assunto do primeiro ano. Então, sempre que eu trouxer os vídeos aqui, eu vou trazer essa interligação entre esses assuntos para que as questões realmente se tornem fáceis para você, como realmente ela é, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso processo. Deixa eu mudar aqui a minha tela e ativar aqui a minha caneta. Gente, para começar, eu vou mostrar aqui a vocês uma relação, tá, dos assuntos mais recorrentes que o Enem trouxe entre os anos de 2009 e 2023. E vejam, Físico-Química está em primeiro lugar com 140 itens. O que representa esses itens? Esses itens representam questões. Ok? Ou seja, é muita questão de físico-química. A gente depois vai trazer aqui algumas contextualizações incríveis de físico-química para vocês. E vejam, perdendo só com 7 questões, está aqui química geral. Se a gente analisar aqui uma análise micro, o que a gente vai trazer hoje? As questões que envolvem função inorgânica e química básica. Veja aí a porcentagem, o quanto isso é importante para a gente, ok? Então, vejam só, como eu estava falando, quando a gente estuda lá funções ácido e base, a gente vê a caixinha de química orgânica, onde a gente tem aqui ácidos e bases. Temos aqui dentro ácidos e bases. A gente também vê lá química inorgânica, onde a gente também tem ácidos e bases. E essas caixinhas, elas não podem estar separadas. A gente precisa interligar uma caixinha na outra. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vejam. Eu trouxe aqui para vocês o déjà vu, ou déjà vu, como você queira falar. Qual o objetivo do déjà vu? Mostrar que ano após ano o Enem traz os mesmos assuntos, cobrando praticamente da mesma forma. Tá? É aquela sensação, eu já vi isso antes, Pois é. Então, vejam, aqui está uma questão, nossa primeira questão do ano passado, de reação ácido-base. 2022, 2021 e 2020, anos consecutivos, sempre cobrando da mesma forma. Vamos fazer aqui uma revisão rápida e a gente volta para responder essas questões, ok? Quando a gente fala sobre ácidos inorgânicos, segundo Arrhenius, eles possuem o íon H+. Exemplo, HCl, HBr, HCN, todos esses são hidrácidos, ou seja, você não tem o oxigênio presente na fórmula dessa molécula. Como o oxiácido H2CO3, H2SO4,
ácido carbônico, ácido sulfúrico, você já vê que tem o oxigênio ali. Então, nós temos ácido clorídrico, bromídrico, ácido cianídrico, carbônico e ácido sulfúrico. E esses ácidos, eles vão reagir, geralmente nas questões do Enem, com bases orgânicas. E agora, essas bases que a gente vai ver inorgânicas, elas costumam aparecer misturadas com ácidos orgânicos. Vamos misturar as duas caixinhas, como eu falei. Então, o que caracteriza uma base inorgânica? Ela possui o íon OH-, de acordo com Arrhenius. Então, temos aqui o NaOH, que o Enem traz sempre, que é o hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica. Temos o CaOH2, o AlOH3, e assim vai. Então, você vê que sempre no final da molécula aparece a hidroxila, o OH. Quando a gente fala de ácidos e bases orgânicos, se torna ainda mais simples. Ácido orgânico, nós temos o ácido carboxílico, que tem esse grupo funcional, a carboxila. Um exemplo, aqui. Nós temos essa molécula estabilizada aqui com seus devidos hidrogênios, 2 carbonos, ácido etanóico. O ácido já aparece no início da nomenclatura dele. Tá nítido que isso é um ácido. O que muitas pessoas não sabem é que o fenol... Vou fazer mais bonitinho. Espera aí. Pronto. Aqui, o fenol, que é quando a gente tem um anel aromático, o benzeno, ligado diretamente à hidroxila, também tem caráter ácido. É mais fraco quando comparado com o ácido carboxílico, mas é ácido. E esse caráter do fenol ácido, ele aumenta se estiver aqui, ó, ligado a esse anel aromático, elementos da família 7A, que são os halogênios. Exemplo, flu, cloro, bromo, iodo, ok? Para as bases orgânicas, nós temos apenas um grupo funcional responsável por isso, que são as aminas. As aminas são derivadas dessa molécula aqui, a amônia. Então, cada vez que esse nitrogênio, que estava ligado aqui, ó, só com hidrogênio, ele vai sendo substituído por carbono, a gente tem amina primária, secundária, terciária. Vamos estabilizar aqui esse carbono. Pronto. E pronto. Aqui a gente tem o trimetilamina. Esse grupo também pode aparecer dessa forma. Ó, quando ele não está participando ali da cadeia principal. Ele vem aqui, ó, como grupo amino. Não deixa de ser amina, tá? Amida, não. O único grupo funcional responsável pelo caráter básico nos compostos orgânicos são as aminas, ok? Então, vejam, com essa revisão rápida, a gente já consegue ter conhecimento suficiente para responder às últimas questões dos últimos 4 anos que o Enem trouxe envolvendo esse assunto. Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a minha tela. Vejam como é que cai no Enem. Que mistura é essa, Monique? Eu não entendi. Aqui a gente tem o HCl, é um hidrácido, é um ácido inorgânico. Beleza. E você vê ali que tem um nitrogênio ligado a 3 radicais. Que isso aqui pode ser uma quantidade X de carbonos. Ou seja, a gente tem uma amina. A amina tem caráter básico e é uma base orgânica. E aí você vê a união dos dois. O que acontece com a união, com a reação de um ácido de uma base? Ele forma um sal, que eu também posso chamar isso aqui de um composto iônico. As questões que envolvem reação ácido-base, ele geralmente traz as seguintes palavras, preste atenção. Ou ele quer saber o produto dessa reação. Ele trouxe um ácido e uma base, ele vai dizer que formou um sal, a resposta vai ser um composto iônico. Ou ele vai trazer a seguinte possibilidade. Eu tenho um ácido.
Qual das alternativas? Ele traz um ácido orgânico. Qual das alternativas teria uma dissolução nesse composto? Conseguiria reagir, identificar esse composto? Ou seja, qual a afinidade que esse ácido tem com outro composto, que é uma base? É uma forma indireta de cobrar uma reação ácido-base, ok? Vou mostrar para vocês na prática agora, porque nós vamos agora responder as questões. Vamos lá. Na questão do ano passado, ele trouxe aqui essa reação, como a gente já viu, e mostrou aqui a formação do sal, certo? Do sal. E o que é que ele queria saber? Nas questões do Enem, a gente começa lendo o comando da questão. Depois eu vou trazer aqui um vídeo para vocês explicando como a gente deve ler a questão do Enem, o formato que a questão do Enem traz, ela é dividida em 3 partes, onde ela tem contexto, que é o início, texto base, que é de onde a gente vai tirar a informação para responder a questão, e o comando da questão, tá? Então, vamos ver. O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue, promovido por essa conversão, deve-se ao incremento de seu ou de sua. Então, esse aumento de eficiência foi gerado a partir dessa reação. E qual o resultado dessa reação? Que se deve a essa reação. Então, o resultado dessa reação é que fez com que essa eficiência fosse aumentada. E aí você vê um sal, ok? E também pode ser chamado o quê? De composto iônico, que é exatamente o que está aqui na letra C. Não é a basicidade, até porque a base já foi neutralizada pelo ácido. Não é a lipofilicidade, que é quando um composto ele é dissolvido em um outro solvente apolar. Não é a cadeia carbônica e nem o estado de oxidação. Tem ali as cargas e ficou nítido isso pra gente. Ok? Vamos lá. Na segunda questão, ele traz aqui, vamos começar pelo comando. A dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio. Vê só, ele já trouxe aqui. Vê o que eu tinha falado para vocês, a dissolução desse composto no hidróxido de sódio. Dessa vez, agora, ao contrário da questão do ano passado, veja, aqui ele trouxe um ácido orgânico e uma base, um ácido inorgânico e uma base orgânica. Já aqui, ele trouxe uma base inorgânica e um ácido orgânico. Mas veja como a resposta parece, mesmo sendo um ano após o outro. A gente tem aqui o fenol, que tem caráter ácido, e como é que um ácido reage com uma base? Às vezes essa caneta some da minha vista. NaOH. Vai formar um sal, né? Ou um composto iônico, que é exatamente o que ele trouxe aqui na letra A, gente. É simples assim, tá? E vocês vão lembrar de mim no dia da prova, que eu sei. Veja, em 2021, ele trouxe a seguinte questão. O teste positivo será observado com o pesticida. Aqui a gente tem 5 possibilidades de pesticida. E aí, vamos aqui ver o que é que ele quer. Começar por aqui, ó. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base. Ele ainda induziu aqui o que é que ele queria. Então, mais uma vez, ele trouxe o NaOH, hidróxido de sódio, soda cáustica. Com que essa soda cáustica vai reagir? Com quem? Então, veja. Aqui a gente não tem nenhum grupo funcional que caracterize um composto ácido. Apenas aqui na molécula 3, onde ele tem aqui, ó, fenol, e ainda ligou esse anel aromático a elementos da família 7A, o que acaba aumentando o seu caráter ácido. E aí a gente tem a alternativa certa aqui, a letra C. Perfeito, né? Vamos aqui para a última questão de hoje, tá? Mais uma vez, ele pergunta: o ácido de Bronsted reage com... Eu tenho um ácido, então se ele induziu ali que é um ácido, você já fica esperto. Ah, então ele deve estar querendo uma base. E aí você olha para a molécula, que isso aí é o nosso texto base. Daí que eu vou tirar a informação para responder a minha questão. Então, você tem aqui os anéis aromáticos, tem aqui, ó,
um éter, tem aqui um álcool e tem aqui uma amina secundária. E essa amina tem caráter básico, que é exatamente o que eu preciso para reagir com o meu ácido. Por isso que a resposta certa é a letra D. Sim, é simples assim, por isso que o nome é Química Easy. A intenção realmente é trazer para você um trabalho diferenciado, onde você consiga ver as questões como elas realmente são. Simples, tá? Então, me despeço aqui e semana que vem a gente tem mais dica com outro assunto que é muito importante, que é a interação intermolecular. São aquelas questões que você olha e não entende o que é que ele quer, como eu vou responder isso? E é muito simples. Semana que vem eu trago isso para vocês. Beijo!